Genocídio legislado. É assim que a deputada Célia Chacriabá e a ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, chamaram o projeto do Marco Temporal. Em um golpe pesado aos nossos povos originários, a urgência da votação dessa pauta foi aprovada. Aqui o que se vê, ninguém gosta de falar de genocídio aqui, mas é um genocídio legislado. É usando a estrutura do governo, a estrutura do Estado brasileiro com a caneta para assassinar os povos indígenas. Temporal. Marco temporal é um projeto de lei que vai dizer que só é terra indígena onde os indígenas estavam no momento da aprovação da Constituição, lá em 1988. Esse projeto ele está tramitando já há algum tempo no Legislativo, mas também está sendo julgado no STF. E com os ruralistas que têm interesse que seja aprovado esse projeto, vendo que existe a possibilidade do STF votar de maneira favorável aos indígenas e não aos ruralistas, eles decidiram não, vamos colocar urgência na votação do marco temporal no Legislativo. E foi votado agora na última quarta-feira, dia 24, a urgência, e foi aprovado. Então, vai ser votado agora o marco temporal, a PL, na próxima terça-feira, no dia 30 de maio. Isso gerou uma reação aí irada das indígenas que fazem parte do governo, né? Então, começando aqui pela Célia Chacriabá, deputada pelo PSOL. Tentar fazer o impossível para enfrentar a bancada ruralista, já enfrentamos do lado de fora. São 14 projetos do mal projetado, arquitetado nessa casa que se vota lei. Aqui o que se vê, ninguém gosta de falar de genocídio aqui, mas é um genocídio legislado. É usando a estrutura do governo, a estrutura do Estado brasileiro com a caneta para assassinar os povos indígenas. E a ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, se pronunciou ali no Twitter. Então, o marco temporal é um genocídio legislado, uma teoria que inverte toda a história do Brasil, projeto de lei que atenta contra a Constituição brasileira, um atentado ao direito dos povos indígenas, um ataque à nossa maior possibilidade de enfrentamento da crise climática, as terras indígenas. Aqui, quando ela fala as crises climáticas, é porque é um fato já bastante conhecido, bastante documentado pela ciência, que aqui no Brasil, não só no Brasil, na verdade, isso é uma tendência mundial. As terras ocupadas por povos indígenas, né, autóctones, que acho que a gente poderia dizer para se expandir para o mundo inteiro, as terras mais preservadas são onde estão esses povos, né? Então, você defender as terras indígenas também é defender a preservação, que significa proteger o planeta como um todo da crise climática. Mas você vê, as duas se referiram ao marco temporal como um genocídio legislado. E gente, não é exagero chamar dessa forma. Não é exagero chamar dessa forma. Porque, primeiro que, ao você colocar que só quem estava na terra, os indígenas que estavam naquela terra, no momento da Constituição, têm direito àquela terra, significa que muitas terras que hoje já estão demarcadas, que já estão com povos ocupando lá, se conseguirem ver, não, porque no dia exato em que foi assinada a Constituição não tinha indígena lá, essa demarcação ela vai poder ser desafiada legalmente, então vai reacender conflitos que já estão pacificados. Você vai também criar aí uma insegurança jurídica enorme de você pegar povos que já estão há décadas lá e que agora podem ser obrigados a sair de lá. Então, assim, gente, não é exagero dizer que o que a gente viu com os Yanomami pode se repetir com vários outros povos, se isso aí for aprovado. E a situação ela fica mais complicada quando a gente vê a posição do governo federal, o governo Lula, diante disso aí. Vou lá para uma reportagem do Brasil de Fato, aqui, ó, genocídio legislado. Lira quer votar marco temporal das terras indígenas na próxima semana. Daí, ali no texto, eu sei que é um textão, gente, mas é importante a gente ver, o regime de urgência da PL 490, marco temporal, foi aprovado na Câmara por 324 contra 131.
o PT orientou sua bancada pelo voto contrário. Ótimo, era o mínimo que se esperava, né? Mas o governo federal não exigiu que as siglas aliadas seguissem o partido. Tipo, cara, isso é muito preocupante. De forma questionável, a liderança do governo liberou a sua base para a votação, onde cada parlamentar vai votar segundo os seus interesses. Criticou o Instituto de Estudos Socioeconômicos, que organiza e monitora o orçamento público sob a ótica dos direitos humanos. Para o Conselho Indigenista Missionário, órgão ligado à Conferência Nacional dos Bispos, a postura contradiz os compromissos eleitorais do presidente Lula. Nos causa, aspas, né, nos causa perplexidade o fato de que o atual governo federal, que se elegeu com compromisso de salvaguardar os direitos dos povos indígenas e avançar sua efetivação, tenha liberado os parlamentares da base governista durante a votação de urgência desse gravíssimo projeto de lei. Então o PT falou, ó, vocês que são do PT têm que votar contra o marco temporal. Mas a base aliada, que o Lula faz tantas concessões, né, para dizer, não, a gente precisa fazer essas concessões para que eles votem com a gente, essa base ele sequer cobrou que eles votassem contra o marco temporal. Então isso é muito preocupante, gente. E daí, só para completar, eu quero trazer aqui a entrevista que a Lilia Schwartz, historiadora, deu lá no UOL, dizendo o que significa se o marco temporal for aprovado. Essa discussão do marco temporal é uma discussão, como eu disse, antiga, né? Ela não foi colocada em prática, mas na prática ela vai sendo acionada desde o governo Michel Temer, de 2016. Existem muitos pontos que mostram o perigo dessa prática. Primeiro, nós sabemos que atualmente a demarcação de terras indígenas se encontra parada, né? Se estima que são centenas de demarcações que estão totalmente estacionadas na justiça. Por outro lado, a compreensão dos especialistas, que eu concordo totalmente, é que essa tese causa uma grande insegurança jurídica. Por quê? Porque ela vai animar o retorno dos conflitos em terras que já estão pacificadas. Não me parece uma coincidência que essa tese ganhou força justamente numa disputa com o governo de Santa Catarina com a terra Xoclém, que era justamente uma parte da terra indígena Ibaramã, Laclaló, que era uma terra já pacificada. E o último argumento, que é também um argumento forte, é que o marco temporal ele vai colocar também em perigo os povos isolados, ou seja, vai forçar o contato com os não indígenas, e isso pode levar, nós sabemos, ao extermínio desses povos. Então, é uma política muito equivocada, é, mais uma vez, não um passo atrás, né? Muitos passos atrás. E eu concordo com o Josias mais uma vez, esses não são, a oposição ela não é conservadora, porque conservador que segue os passos da Constituição está valendo, essa oposição é retrógrada mesmo, né? Ela quer fazer retroagir direitos arduamente conquistados. É isso aí. Agora o que sobra para a gente é ficar de olho, né? Terça-feira isso vai ser votado, tem que ter até terça-feira a gente tem que ter muita, mas muita pressão para não deixar isso passar, porque vai ser assim tipo um retrocesso histórico em relação aos nossos povos originários. Anderson. Você vê a coisa mais triste que tem dentro disso é você ver quem chegou nessas terras mandar na terra de quem já estava aqui. E o indígena ele é obrigado a justificar que ele cuida, que essas terras são deles, para uma população que veio aqui principalmente para explorar, para ter o emprego que não tinha na sua própria terra e para ter a vida que não tinha na sua própria terra. E ao invés de você criar condições de você se adaptar ao ecossistema indígena, não, é o indígena que tem que se adaptar ao que está realmente por trás do marco temporal, né? Que a gente sabe que essas demarcações de terra, elas têm um forte apelo do agronegócio, dessas pessoas que desmatam, que fazem mineração de qualquer forma, que exploram essas terras de qualquer forma, e a própria vida e corpo desses indígenas, né? Tem uma outra questão sobre isso aí, que saiu uma matéria do Lauro Jardim, do Globo, que o PP pediu ao Lira, né, que a Câmara abrisse um processo contra
a deputada Juliana Cardoso, porque ela chamou, né, de quem apoia o marco temporal de assassinos. Ainda tem essa, né? Daí é mais um ingrediente. E se você e é muito dantesco, é muito cruel, sabe, Sofia? Morar assim, todos os locais têm os seus problemas, mas a gente vai vendo que morar no Brasil é muito mais pesado às vezes que alguns lugares, mano. Porque a gente luta para existir. Antes de falar, a gente fala muito, né? A população tem que ter protagonismo nos espaços de poder, tá tudo certo. O indígena também, mas antes disso, a gente luta para existir. Né? Ou como diz a Carmen da Ocupação 9 de Julho em São Paulo, quem não luta está morto. Isso é muito sério. Porque se você não lutar, literalmente você é exterminado. E ainda quando luta, você é exterminado. Então é lamentável, e eu vou dizer pelo lado do governo, a gente está ainda processando essa coisa do arcabouço fiscal, e aí vem ainda agora ter o marco temporal. Porque quando a gente fala de base aliada, eu volto a dizer, Sofia, é aquele papo da tal frente ampla, né? Que ainda dá arrepios. Por que um pode fazer essas pessoas da base aliada votarem com o governo? Por que tem tanto compromisso? Desculpe, mas temos que fazer as perguntas. Sofia, por que tem um compromisso, muitas vezes, com o que a direita pensa e com o que a direita pode fazer em retaliação do que o compromisso de quem elegeu o governo que foi posto? Pois é. Essa é a pergunta que fica. Acaba sendo um pouco aquela história, né? Fica tentando, na prática, o que o governo está tentando fazer é entregar os anéis para não perder os dedos, mas a questão é quais anéis o governo decide entregar, né? Por que tem que entregar esse anel nesse momento? A justificativa é que é para conseguir a tal da governabilidade, né? Agora, não, isso é o que a gente sabe no grosso modo. Mas se não, como que a gente vai lidar com a tal governabilidade em detrimento do que está se perdendo? Exatamente. É nesse ponto que eu olho e pergunto, escuta, se com eleição o máximo que a gente consegue é isso, com eleição a gente não consegue sequer impedir o genocídio dos povos indígenas, a gente não consegue tirar o bendito teto de gastos, que o arcabouço fiscal é só um teto de gastos gourmet, vamos colocar assim, não consegue fazer nem isso. Gente, desculpa, mas acaba ficando claro que eleição não é o caminho para a gente conseguir mudar o Brasil, né? Começa com esse papo comunista aqui, não, que certos são os camaradas comunistas e anarquistas que dizem é só com revolução. Bom. Porque é simples. A gente está acostumado, principalmente depois do Temer, que o presidente manda até a página 2. É um parlamento onde eles decidem. Olha, a gente vai decidir até onde você vai, presidente ou presidenta. A gente decide. Se não mudar essa estrutura, volto a dizer, da mesma forma que eu falo ali da questão de parlamentar que pega o microfone para ser racista, homofóbico e tudo os escrotos do mundo. Se a gente não discutir uma reforma política, a gente vai continuar aqui dando voo de galinha. A revolução, camarada. A revolução.